Quero aproveitar esse ambiente para ministrar a palavra do Senhor sobre a tua vida, amém? E quero começar contando um testemunho. É importante contar testemunho, né, gente? Porque o testemunho, ele ativa a fé. O testemunho, ele dá publicidade para o poder de Deus. O testemunho, ele anuncia a bondade, o amor, o caráter de Deus. Então é preciso testemunhar, irmãos. Porque o teu testemunho, ele pode ativar a fé em alguém. Porque o teu testemunho legítimo, baseado no poder de Deus, ele reflete o amor, ele reflete o desejo de Deus, ele reflete a palavra de Deus. O testemunho, ele tem que estar baseado na palavra, naquilo que é anunciado. Então o testemunho, ele confirma o poder da palavra de Deus. Amém? Quando estavam aqui no culto da virada, aqui na IPAM, amém? Então, o pastor trouxe aqui uma palavra maravilhosa naquele culto, e ele parafraseou uma frase que ele disse em alguns domingos anteriores, quando ele pregou aqui sobre aquele tema. Ele falou relacionado a Moisés, alguma coisa baseada na história de Moisés e de José também. E aí, ele trouxe uma palavra assim: Deus vai fazer alguém lembrar de você. Quem lembra disso? Deus vai incomodar alguém para lembrar de você. E aí, embora pareça uma frase de efeito, né? Embora pareça ser uma frase extremamente genérica, eu vou te dar um conselho aqui. Irmão, quando se trata de fé, rapaz, não despreze uma frase nem de uma criança. Porque se você se apega com fé àquela realidade se torna realidade para você. E aí, o pastor, no culto da virada, ele falou essa palavra de novo, mas ele até chegou a dizer assim: conforme eu tinha pregado no outro dia, ou seja, fazendo referência ao que eu já tinha falado, vou falar de novo só para explicar o que eu já falei. Sabe quando você faz, quando alguém fala na sua pregação, fala sobre isso? Já falei sobre isso, vou falar de novo. Como se dando uma justificativa para falar algo que ele já falou, mas na verdade Deus só estava impulsionando ele a profetizar mais uma vez para que pessoas pudessem receber, e uma daquelas foi eu. E o mais engraçado é que quando ele trouxe essa palavra, o meu coração ardeu, o Espírito me incomodou, como se dizendo assim: pega essa palavra. E aí eu peguei mesmo, peguei bonito, falei: rapaz, é para mim isso aí. Embora eu já, como vocês, sou ministrado constantemente aqui pelo nosso querido pastor. Rapaz, e não é que alguém lembrou de mim? Eu trabalho numa grande empresa, trabalho na Petrobras, e é uma empresa que me dá, lógico, muito orgulho de trabalhar, mas é uma empresa que exige muito, no nível da performance, da dedicação, até pela empresa ser o que é, a despeito de todas as questões que envolvem a empresa no âmbito político, e que vocês sabem aí pelos noticiários, e tem coisas que vocês não sabem também pelo noticiário, e aí não é o foro adequado para que eu venha trabalhar essas questões aqui, mas a empresa é tão boa, os empregados são tão competentes no que fazem, é uma empresa tão desbravadora, tão pioneira, que mesmo com tantos burburinhos, mesmo que o lucro econômico da empresa tenha caído drasticamente, mas ela nunca deixou de apresentar lucro operacional. Ou seja, no que tange ao trabalho dos trabalhadores da Petrobras, a empresa continua operando e crescendo, ainda que contabilmente, por conta das questões, esse lucro ele não venha a ser refletido. Mas operacionalmente a empresa continua batendo recordes de produção. Então a empresa é maravilhosa. Só que é o seguinte, vocês sabem que eu sou uma pessoa que tem ministério. E amo estar aqui, e amo estar no local onde o Senhor me posiciona para estar fazendo o que Ele deseja. E é bem delicado, às vezes, a gente conseguir conjugar dentro do tempo que nós temos, que é democrático, o dia ele tem 24 horas para todo mundo. E é bem difícil, às vezes, conjugar todas as coisas. E às vezes a gente quer estar mais em um lugar do que em outro. Tem também o tempo da família, que é sagrado.
e todos os outros compromissos. E aí vocês que também têm uma vida corrida sabem do que eu estou falando. E às vezes a gente quer estar com mais disponibilidade para fazer aquilo que a gente mais ama fazer. No meu caso, coisas ligadas ao reino de Deus. Embora eu entenda que o meu trabalho compõe também o reino de Deus. Amém? Tem um púlpito para mim lá no meu trabalho. E eu sou ministro daquele local também. Não só porque já há mais de 7 anos eu dirijo um culto lá dentro. E já tivemos milagres acontecendo lá em diversas proporções. Pessoas sendo curadas de doenças e conversões ao longo de todos esses anos. Mas não é isso. Não é fazer a obra de Deus, eu entendo que não está relacionada a fazer um culto lá para 30 pessoas como para 2. Ou às vezes eu sozinho, para não perder, para não deixar de perseverar. Mas na verdade o meu maior púlpito é o meu testemunho lá. E que seja assim para você também. Essa é a compreensão que nós precisamos ter. Bom, mas eu entendo que o Senhor também me chamou para o altar. E o pastor Emerson também sempre prega isso, que quem nasceu para o altar, rapaz, não vai se achar em outro lugar. O maior prazer dele está ministrando a palavra do Senhor e está ministrando naquilo que o Senhor lhe conferiu. E eu já estou lá há 13 anos. 13 anos. Durante esses 13 anos eu chorei muito, já questionei muitas coisas ao Senhor e já sempre lá no meu momento com Deus. E aí, rapaz, eu já estava até pensando, dentro desse momento que a empresa está vivendo, alguns planos estão sendo colocados em ação, e eu até já cheguei a pensar que, rapaz, de repente está chegando a minha hora de me despedir aqui desse lugar, não sei, está na mão de Deus. Mas aí, aconteceu que, semana passada, o Senhor fez alguém lembrar de mim. E aí essa pessoa, ela lembrou do meu nome. Ela lembrou do meu nome para participar de um projeto que exige muita responsabilidade, um nível de confiança ainda maior por conta do modelo de trabalho que será proposto, um modelo que ainda adiciona algumas rúbricas diferenciadas salariais, ou seja, ganhos até um pouco maiores, e um modelo de trabalho que a empresa ainda nem começou a adotar, irá começar a adotar, um modelo de trabalho remoto, home office e coisas ligadas a isso. Rapaz, eu nem sabia que esse negócio estava existindo, eu sabia que isso era um projeto, mas não sabia nem quando, nem como. E a unidade que eu trabalho, que é a unidade operacional ali perto da refinaria Duque de Caxias, não tinha nem previsão para esse tipo de trabalho. Esse é uma previsão para trabalhos administrativos na sede da empresa. Mas Deus fez alguém lá da sede lembrar de mim. E o mais interessante é o seguinte, que ele lembrou e falou assim, rapaz, esse cara tem o maior perfil para trabalhar nesse negócio. Isso aconteceu? Ele conversou com alguém sobre mim e falou assim, rapaz, você conhece o Leandro e tal? Então, eu estou querendo chamar ele para trabalhar aqui. Ele foi todo empolgado falar com o cara. Aí o cara falou para ele, vai dar certo não, pode esquecer. Esquece esse cara, não vai dar certo, ele não vai se adaptar e tal, blá, blá, não sei o que. Aí ele falou, caramba. Só que é o seguinte, naquele dia, ele tentou dormir, ficou pensando no negócio. Deus não deixou nem ele dormir. O que eu quero dizer é que ele não conseguiu parar de pensar nisso. Ele não desistiu da ideia, ele guardou aquilo no coração, deu tempo. E ele começou a pensar. E ele resolveu orar sobre isso. Olha isso, gente. Ele resolveu orar sobre mim. Falei, Senhor, é isso mesmo? Eu falei, que isso? Ele resolveu orar. Aí o Espírito Santo falou com ele. Aí falou o seguinte, rapaz, para você tirar essa dúvida da tua cabeça, o teu coração já está te dizendo a resposta. Mas para tu tirar essa dúvida, fala com fulano. Aí ele foi lá falar com o fulano. Quando ele falou com o fulano, o Leandro, rapaz, não tinha cara melhor. Tu tem que chamar ele logo. Ai, meu Deus do céu. Resumo, irmãos. Deus fez alguém lembrar de mim. E mais interessante, sabe o que foi? É que quando ele me abordou, quando ele veio fazer a proposta para mim, ele é um homem de Deus. Só para dizer para vocês que ele é um judeu. É um judeu. E um judeu que crê em Jesus como Messias. Na verdade, ele virou cristão. Porque ele é um judeu que crê em Jesus. É cristão. É um judeu messiânico. Essa é a verdade. A história dele é uma história incrível.
Quem sabe um dia ele vem aqui contar um pouco do que ele... E o que acontece, irmãos? Ali ele entendeu, Leandro, o inimigo se levantou, mas ele caiu. E essa oportunidade, Leandro, eu sei do trabalho que você tem, eu sei do amor que você tem pela obra de Deus. É muito trabalho, meu amigo, eu não vou te negar não, rapaz. Tu vai trabalhar como tu nunca trabalhou na tua vida, mas tu vai ter a flexibilidade que você nunca teve. E eu sei do teu desejo de fazer melhor a obra, de se gastar na obra. Rapaz, eu sei que você vai ter essa disponibilidade e essa liberdade. E você vai entregar tudo que você precisa entregar. Porque você é um homem de Deus. Vai ser uma bênção para a tua vida. Rapaz, você tem noção do que é ouvir isso, irmãos? É bom demais ouvir um testemunho, né? Mas você não estava comigo nos 13 anos. Que eu precisei passar por todo um processo. Eu sei que alguns irmãos aqui entendem bem a importância de conjugar o trabalho, a responsabilidade familiar, filhos, esposa. E aqui não é um convite a ser irresponsável, mas a fé nos coloca às vezes em situações onde nós precisamos experimentar um desapego para adquirir um apego a coisas eternas, que muitas vezes os nossos olhos não compreendem. Então chega a tangenciar um ambiente de irresponsabilidade, mas não é. Porque quando você se move por fé, você se move por uma palavra. A fé, ela não está desapegada da palavra. A fé pela palavra faz mover o impossível. Romanos, capítulo 10, ensina sobre isso. Que a tua palavra está perto de mim. Ela está na minha boca e no meu coração. Essa é a palavra de fé que nós pregamos. Então, que tipo de fé é a fé que eu tenho que me mover? A fé que se move pela palavra de Deus. Tem gente se movendo em devaneios, em coisas que Deus nunca disse, em coisas que inclusive vão contra o caráter de Deus. Como essa pessoa espera que a fé a ajude? A fé dela está baseada em quê? Então, a fé nesse sentido, ela nunca será irresponsável. Embora ela pareça contrariar o que o teu olho, o que o teu ouvido, o que você sente, embora os seus sentidos humanos muitas vezes vão te levar para um diagnóstico, a tua fé ela vai te levar para uma outra realidade. E em o que você vai confiar? Naquilo que Deus disse. Porque nós somos seres espirituais. Somos seres primeiramente eternos. O nosso tempo enquanto matéria nessa condição atual vai durar o tempo que você viver aqui na terra. Mas você é um ser eterno. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então, começando essa palavra por um testemunho, eu quero encorajar você nessa manhã pela palavra do Senhor. Aqui eu vou falar sobre um tema que o Senhor me trouxe no próprio dia 31. Enquanto eu sentava com a minha família, eu tenho já um costume de, na virada do ano, eu escrevo os meus alvos, os meus propósitos para o ano que está entrando. Eu sento com a minha família, a gente ora sobre isso. Na verdade, os nossos alvos enquanto família, projetos, sonhos, desejos. E peço para que o Senhor venha fazer um filtro, né? Venha nos ajudar a alinhar o nosso coração com aquilo que é a vontade dele. É incrível como isso funciona e como ao longo do ano a gente vai vendo coisas se desfazendo. A gente fala, rapaz, que bom que Deus não atendeu isso, seria a pior coisa que poderia acontecer na minha vida. E como coisas que nós profetizamos e declaramos se cumpriram à íntegra. E nós experimentamos isso enquanto família já há muitos anos. E aí, quando nós estávamos orando ali, Deus me deu uma palavra para profetizar sobre esses propósitos ministeriais, propósitos financeiros, propósitos familiares e em vários setores da nossa vida. E Deus também me deu uma palavra para profetizar sobre a igreja. Enquanto eu, integrante, membro dessa igreja, posso profetizar e devo profetizar sobre essa casa, que é a casa que nos abençoa, a casa que nos une, a casa que nos identifica. Aqui nós enxergamos o corpo de Cristo manifesto, amém? E aí veio a palavra de Marcos 8, que você pode abrir, e podemos abrir aqui também no telão. Vamos diretamente para o versículo 22. E eu quero profetizar hoje essa palavra sobre a tua vida. A minha esposa querida está voltando de Rondônia, ministrou lá, Porto Velho, olha só. Dormiu a madrugada agora no aeroporto, porque as escalas para cá são todas zicadas. Mas ela acabou de mandar uma mensagem aqui que está assistindo ligada lá de São Paulo do aeroporto. E que está comigo aqui, está intercedendo, está pregando comigo, olha que coisa boa. Beijo, amor. Já estou garantindo
Estou semeando aqui, irmãos. É isso aí, investindo. O problema é quando a pessoa quer sacar quando não investe, né? Aí não tem milagre que resolva isso. Mas amém. Coisa boa. Coisa boa é ter família, irmãos. Não é verdade? Marcos 8, 22. Glórias ao Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua vontade, pela tua palavra. Amém. Então, veio a palavra do Senhor ao nosso coração no dia 31. E é a palavra que eu quero compartilhar com vocês. Eu conversei isso com o pastor Emerson, passei para ele essa palavra. E ele falou: Leandro, ministra sobre visão. E aí a palavra que o Senhor tinha nos dado sobre visão, eu estou entendendo que está tudo relacionado. E a visão vai nos levar para um outro entendimento que eu vou compartilhar com vocês agora. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos, e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu cada homem claramente. Aleluia. Então quero aqui honrar a vida do nosso pastor Emerson, que foi ministro sobre a minha vida naquele dia, e é todos os domingos, todos os dias na verdade. Eu louvo ao Senhor pela vida dele. Nós precisamos honrar aqueles que ministram sobre as nossas vidas. Honrar a cada homem de Deus que se propõe a servir com a sua vida, em favor de vocês, em favor de outros, em favor daqueles que nós nem conhecemos, que nos assistem pelas redes sociais. Irmãos, é um peso e uma responsabilidade muito grande. Eu sei que você imagina, mas só tem noção quem está dentro. Quem sabe como nós somos comprometidos e nos gastamos de fato por essa obra. Então quero que honrar a vida do meu pastor, que foi bênção na minha vida diretamente nesse testemunho, mas eu poderia contar muitos outros fatos relacionados a como ele tem sido bênção para minha casa. Mas aqui nós estamos vendo Jesus ministrando sobre um homem, e essa ministração fala muito, fala tanto que a gente vai precisar percorrer a palavra de Deus para compreender a profundidade dessa ministração. Aqui nós estamos falando sobre um cego que teve sua visão aberta. Mas por que essa visão ela não foi aberta de uma vez só? Por que esse cego, instantaneamente, como Jesus costumava fazer, não curou ele de forma instantânea? Por que o milagre foi gradual? Por que o milagre foi progressivo? Será que Jesus estava com pouco poder naquele dia? Será que o milagre ele não foi completo? Afinal de contas, ele era cego na primeira vez ou não era cego? A partir do primeiro momento que ele coloca saliva nos olhos do cego e ele enxerga vultos e vê homens como árvores, será que naquela condição ele ainda era cego ou não era cego? Perceba a situação desse homem, perceba o dilema desse homem. Eu posso dizer que ele ainda era cego? Não posso, porque ele já está vendo, mas ele não está vendo completamente, então ele não tem uma visão plena, então ele é meio cego e meio curado. Eu não entendi muito bem como é que ficou a situação dele. E então aquele momento transitório é um momento de conflitos em vários aspectos, em várias análises. Por que isso aconteceu? Por que Jesus fez isso? Por que foi dessa forma? Irmão, Jesus não faz nada sem propósito. Não faz nada sem propósito. Eu não sei como está a sua vida e se você está enxergando as coisas meio turvas, mas você fica tranquilo que da mesma forma como Jesus usou um elemento para poder fazer você começar a enxergar, Ele vai fazer você terminar de enxergar. Assim como Ele começou com a saliva e terminou com as mãos, a mão do Senhor hoje está aqui para dar o segundo toque em você. E pelo segundo toque você vai ter clareza sobre aquilo que está afligindo o teu coração, afligindo a tua mente, clareza sobre o teu ministério, clareza sobre as tuas questões pessoais, emocionais. O Senhor hoje vai trazer cura para a sua vida, amém? E é nesse espírito de expectativa que eu quero que você pegue comigo essa palavra. E vamos adiante. Coloca para mim o versículo 1. A gente precisa entender esse contexto lá do início. E a gente vai ver quem na verdade era cego nessa história. Amém? Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes:
Eu tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Voltando, e se os deixarem ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: Senhor, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram: 7. Isso aqui é um outro milagre, diferente daquele dos 5. 5 pães e 2 peixes. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e também dado graças, ordenou para que também lhes pusesse diante. Comeram, saciaram-se dos pedaços que sobejaram, levantaram-se 7 cestos. Continuando. E os que comeram eram quase 4.000 e despediu-os. E entrando logo no barco, com os seus discípulos, foram para as partes de Dalmanuta, um local, vamos lá. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Opa, ponto de atenção aí. Vamos para o 12. E suspirando-se profundamente, seu espírito disse, ou seja, Jesus respirou fundo, para dar a resposta mais adequada. Tem um segredo na respiração. E eu posso te dar esse conselho. Quando você está em algum momento de tensão, ou até quando você está em algum momento de relaxamento, se você quiser dar um reset na sua mente, faz 3 respirações profundas. Respira fundo. Se você sabe fazer a respiração diafragmática, faz a diafragmática, joga lá para baixo e solta. Todo mundo fazendo isso comigo. Não, de verdade, vamos lá. Todo mundo solta, faz a respiração pelo nariz, segura um pouquinho e solta pela boca. Faz mais uma vez. Mais uma vez. Segura. Solta. Agora olha para mim. Dá ou não dá a sensação que o dia acabou de começar? É um reset natural. Você pode usar isso em momentos de tensão, momentos de estresse, ou então quando você precisa iniciar uma nova tarefa, você melhora a sua condição, porque a ventilação que você vai causar vai agitar as células de maneira que o seu cérebro vai se reorganizar. Isso é inclusive usado em terapias e tudo mais. Só uma simples respiração faz você agora ter ideias que você não teria no momento de estresse, onde você estaria com a tua cabeça focada em vários problemas, em vários focos de tensão. Irmão, Jesus fez isso. Respirou fundo, sabe por quê? Porque ele não poderia ser guiado pelas emoções. Ele tinha que ser guiado pelo Espírito. Então ele não poderia ser dominado por emoções, porque esses caras aqui, esses fariseus, não é de agora que eles estão tentando pegar Jesus. Não é de agora que eles estão levantando situações capciosas. Eles estão levantando armadilhas para pegar Jesus. Aqui é mais um caso. Jesus levanta um momento, Jesus pega um momento de respiração, respira fundo, suspirando profundamente e diz: por que vocês pedem? Porque pede esta geração um sinal. Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Pode ir para o 13. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Em um outro texto nós vamos ver essa mesma declaração de Jesus, dizendo que nenhum sinal será dado para essa geração, a não ser o sinal de Jonas. E o sinal de Jonas fala da morte e ressurreição de Jesus. Assim como Jonas, Jesus entraria também no ventre, não do peixe, mas no ventre do inferno, né? No centro do inferno, ficaria lá 3 dias, e ali Jesus venceria o inferno, seria ressuscitado pelo Espírito Santo, e assim a sua ressurreição mostraria o seu poder e condenaria o inferno, levaria cativo o cativeiro, mudaria a história da humanidade. E então, no final das contas, assim como Jonas foi para Nínive, Jesus seria o sinal para esses caras, era o único sinal que seria dado para eles. Jesus está falando sobre isso, e Jesus cria uma atenção muito especial com os fariseus por um seguinte motivo. Ele está perto dos discípulos e ele precisa ensinar algo para os discípulos. Os fariseus, eles eram guardadores da lei.
guardadores da lei. Dentro dos próprios fariseus nós tínhamos várias seitas entre os próprios fariseus que mudavam o seu entendimento sobre determinados pontos e ficavam cada um nos seus grupos. Então, quando fala de fariseus, nós estamos falando de vários fragmentos, várias seitas, não necessariamente um grupo só. E aí, eles inclusive eram guardadores e zelosos pela lei, mas eles cometiam várias extrapolações, e a maior extrapolações que eles cometiam era aparentar ser uma coisa que eles não eram. Entenda bem, a palavra que nós vamos falar hoje é sobre visão, e a visão, ela precisa de fé. A fé e a visão estão relacionadas. Esses homens, eles tinham um zelo enorme pela sua aparência. Quando eu falo de aparência, eu não estou falando de vaidade pessoal. Eu estou dizendo que eles queriam que as pessoas entendessem o que eles eram por aquilo que eles faziam, não por aquilo que eles eram. Esse é o problema. Esse foi o problema, inclusive, de Lúcifer. Lúcifer desejou receber dos anjos, desejou receber das hostes celestiais e de todos os seres criados que nós nem conhecemos, o mesmo tipo de reconhecimento que Deus por aquilo que ele fazia. A grande diferença é que Deus não recebia a glória por aquilo que ele fazia. Deus recebia a glória por aquilo que ele era. Você não entendeu? Fala igual o pastor Emerson. Você não entendeu. Eu vou repetir para você. Querido, cuidado em você querer receber reconhecimento por aquilo que você faz. Eu sei que é devido o mérito, a honra a quem tem honra. Mas faz o seguinte, procura essência. Esquece a aparência. Tem muita gente querendo aparência sem ter consistência. Nas redes sociais, então, tá cheio. Milhões de seguidores baseados numa aparência. Se você conhecer, não tem consistência, não tem essência. No ministério isso é um grande perigo. Pessoas que privilegiam a aparência em detrimento à consistência, à essência. Então Jesus está combatendo isso nitidamente. Porque a visão, ela está relacionada com a fé. Entenda bem, quando você vê uma empresa, você vê um lema de uma empresa, visão. Eles estão dizendo aquilo que eles querem ser lá em 2050, lá em 2030. Por quê? Porque a visão, ela é uma antecipação do futuro. Você já está se projetando num alvo que você estabeleceu para anos à frente. Então a visão, ela é uma antecipação de uma realidade que você deseja, que você está construindo. Para isso precisa de fé, querido. Porque o que garante você que você vai chegar lá? O que garante você é a fé. É um firme fundamento de uma coisa que você ainda não viu, mas você espera que aconteça. Sim ou não? Então a fé está relacionada com a visão. Uma visão precisa de fé. A visão é o estabelecimento de um alvo, é o estabelecimento de um propósito, é o estabelecimento de uma concretização, de um desejo, de um projeto, de um propósito. E você precisa de fé para isso. Então uma visão distorcida, ela não vai permitir você criar metas, criar propósito, criar um desejo, criar um sonho. Se você não caminha em fé, você dificilmente vai ser uma pessoa de visão. E eu digo para você, a fé em vários sentidos da fé. A fé espiritual, ou até mesmo a fé no negócio, nos negócios. Até a fé na ciência. A ciência precisa de muita fé, querido. Porque para um grupo de pesquisadores investirem numa linha de pesquisa que não tem nenhuma garantia, tem só hipóteses, e eles gastarem, investirem às vezes milhões como instituições em universidades, em empresas, seja o que for, para poder provar aquilo ali, querido, você precisa de fé. É a fé científica. Você inclusive ouve os cientistas falando sobre isso, que eles precisam acreditar naquela linha e abandonar outras só pensando naquilo. Rapaz, você vê como a fé é poderosa. Amém ou não? Mas se você não tem fé, dificilmente você terá a visão. Então, quando Jesus está curando aquela visão daquele cego, o que de fato ele está querendo ressuscitar? A fé. Só que você vai entender que o público-alvo daquele milagre não era só o cego. Amém? Jesus está então condenando esses homens, porque esses homens queriam
apresentar uma visão distorcida da conexão com Deus, uma visão distorcida da religião, uma visão distorcida da vida, uma visão que aprisionava pessoas, que botava pessoas embaixo de jugo. Jesus está querendo ir contra esses caras, porque a visão que eles estabeleciam, ela ia contra a fé. Ao contrário, ela era baseada naquilo que era visível, naquilo que era aparente. E o próprio Jesus, ele ensina em outro momento que o meu reino não é de visível aparência. Então Jesus está querendo combater um fermento, um ensino errado, algo que estava destruindo a fé que ele estava colocando e inserindo no coração dos discípulos e das pessoas. Continuando, deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E agora nós vamos entender por que Jesus sai de onde ele estava, atravessa o mar da Galileia e vai para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Olha essa situação, queridos. E ordenou-lhes dizendo: olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais? Por que vocês estão discutindo sobre isso? Que não tendes pão? Vocês não consideram, nem compreendem o que aconteceu? Vocês não estão entendendo ainda? O coração de vocês ainda está endurecido. É o que Jesus está falando para eles. Tendo olhos, vocês não veem. Olha isso, está explicado. E tendo ouvidos, não ouvis? E vocês não lembram? E não vos lembrais? Pode passar. Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. Naquela ocasião, dos 5 pães e 2 peixinhos, cada um ficou com um cesto. Eram 12 discípulos, sobraram 12 cestos cheios. Aquela multidão de 5.000 pessoas foi fartamente alimentada, e ainda sobrou um cesto para cada discípulo. E agora ele está dizendo: pois é, e quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levastes? E eles disseram: 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Pode parar aí, porque no versículo 22 vai entrar o episódio do cego. Jesus está dizendo para eles o seguinte: rapaz, vocês ainda não entenderam a minha matemática? Com menos pão eu alimentei mais pessoas. Com 5 pães eu alimentei 5. Com 7 eu alimentei 4.000. Ou seja, querido, não fica preocupado com quantidade não. Quanto mais menos para Jesus, ele faz mais. E quando não tiver nada, ele faz mais ainda. Porque o nada é a matéria-prima de tudo. O nada é a matéria-prima do céu. Pensa uma coisa. Deus, ele criou todas as coisas a partir do quê? Quanto custou para ele? O que é difícil para Deus, irmãos? Querido, o nada é a matéria-prima de tudo. Então, quanto menos para Jesus, ele faz mais, não tem problema. Eu não sei o que você tem nas suas mãos. Eu não sei o que você tem na sua casa. Eu não sei o que você tem na sua conta bancária. Eu não sei o que você tem lá no seu trabalho. Eu não sei o que você tem junto com você enquanto recurso. É suficiente. É suficiente. Porque Deus vai alimentar multidões através do que você tem. O que você precisa é se mover em fé e crer que a fé, por uma palavra de Deus, ela pode fazer o impossível. Jesus está dizendo isso para esses discípulos e eles não estão entendendo. Porque quando Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes, Jesus está dizendo o seguinte: cuidado com aquilo que é aparente, cuidado com aquilo que é visível, cuidado com aquilo que está mais ligado a projetar você do que projetar o reino. Cuidado com aquilo que está fazendo o teu nome ser notório e o nome de Deus desaparecer. Cuidado com aquilo que está exaltando a tua alma, exaltando os seus gabaritos, exaltando o seu ego e está deixando Deus lá para trás. Cuidado com aquilo que parece que é, mas não é. Jesus está dando vários remédios para os discípulos. E aí o Jesus usa o termo fermento. E eles acham que Jesus está falando de pão. E fermento na culinária judaica era algo a ser evitado em vários momentos. Primeiro, para o tipo de culinária do deserto, que eles precisavam peregrinar. Não era apropriado. Segundo, que fermento na Bíblia era resultado de um tipo de movimento na massa que era indesejável. Porque era um movimento de extrapolação.
E entenda bem, querido, Deus, Ele quer crescimento orgânico. Deus, Ele quer crescimento em vida. Uma cabeça maior que o corpo é um gigante, é um monstro. Um braço maior do que o proporcional é disfunção. Tudo precisa seguir um tamanho. Tudo precisa seguir uma métrica, uma proporção. Deus, Ele sabe em tudo que Ele faz. Nem tudo que é muito grande é bom. E às vezes nós somos enganados por isso, porque vemos propostas incríveis. Às vezes parece que vai ser algo surreal. Às vezes parece que vai ser algo, rapaz, agora vai, esse negócio aqui é único, esse negócio é diferente. Cuidado, rapaz, a gente já tem tantos anos como civilizações, como pessoas, como... quanta coisa já aconteceu, e você acha que agora você viu aquilo que ninguém viu? Cuidado com isso. A não ser que estejamos falando de assuntos espirituais, coisas relacionadas ao espírito, e mesmo assim, isso precisa ser validado pela palavra. Porque o que eu já ouvi de experiências aí sobrenaturais, que estavam ligadas até ao ocultismo, você não faz ideia. O que eu já ouvi de histórias mirabolantes, que elas não se sustentavam nem por um versículo da Bíblia, e tem gente seguindo isso, e tem gente acreditando nisso. Jesus está dizendo, cuidado com esse tipo de ensino, cuidado com esse tipo de visão, que vai colocar você na frente de Deus. Cuidado, o nome disso é sedução. Sabe o que é sedução? É quando o pregador aparece mais que a palavra. Sabe o que é sedução? Quando o cantor aparece mais do que o louvor. Sabe o que é sedução? Quando o ministro aparece mais do que a ministração. Pregadores sedutores, artistas sedutores. Sabe com quem eu aprendi isso? Com a minha pastora Fernanda. Você deve ser transparente, porque a glória de Deus precisa aparecer. Então, para que isso aconteça, eu preciso diminuir, eu preciso reduzir. Eu não posso ser maior do que a palavra. Amém? Jesus está dando um remédio para esses discípulos. Esses caras, eles vão viver coisas incríveis. Esses caras, eles vão se movimentar de uma maneira que eles vão criar o que hoje a gente chama de cristianismo. Eles vão ser os fundamentos, baseado na pedra que é Jesus. Isso inclusive está nos próximos versículos. E eles vão ser os responsáveis pela perpetuação dessa mensagem. Chegou até hoje. Então Jesus precisava dar uma vacina nesses caras. Mas o problema é que essa vacina parece que não chegou até aqui. Porque muitos de nós se confundimos com as aparências, com aquilo que parece que é bom, com aquilo que parece que é agradável. Mas querido, aquilo que é bom e agradável vem de dentro. A vontade boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. É nesse momento que nós precisamos entender quem é o público-alvo dessa mensagem. Como vocês não entendem ainda, eu não estou falando de pão. Jesus não está, irmãos, Jesus não está criticando os discípulos por não entenderem a alegoria que ele utilizou sobre fermento de fariseus. Não. Jesus está criticando eles porque Jesus acabou de fazer um milagre sobrenatural para 4.000 pessoas e tinha feito com esses mesmos caras um milagre para 5.000. E eles ainda não estavam conseguindo se movimentar em fé. Porque ainda que não tivesse pão, esse problema Jesus poderia resolver, já que a discussão era pão. Jesus está criticando eles pela incredulidade, não é ainda pela falta de entendimento acerca de assuntos espirituais tão elevados, que eram os assuntos que Jesus trazia e trabalhava. Amém? Jesus não vai ter problema com você, querido, se você ainda não entender alguns mistérios, se você ainda não entender determinadas situações. Não. Jesus está querendo saber se você está se movendo em fé. Porque o que te conecta no mundo espiritual, a moeda que você utiliza para fazer as transações espirituais, se chama fé. Se você não tem a fé, você não tem o código, você não tem o cartão de crédito, você não tem o token, você não tem o chip, você não tem o elemento para fazer o pagamento. A fé, querido, é o acesso para que você possa movimentar as contas correntes espirituais, nas quais você é herdeiro de heranças infinitas. Nessas heranças você tem cura. Nessa herança você tem provisão, nessa herança você tem paz, nessa herança você tem justiça, nessa herança você tem a saúde emocional que você precisa, para não precisar mais se desequilibrar. Você tem os dons espirituais para você exibir o poder de Deus e glorificar o nome dele.
nessas heranças você tem o fruto do Espírito, que faz você se mover em fé, em mansidão, em amor, em temperança. Irmãos, saca isso, pelo amor de Deus, e vive essa realidade. Mas é impossível viver isso sem fé. Por isso que você não vai agradar a Deus, porque você não vai parecer com Ele. Tudo isso que está sendo dado pelo Senhor é para você se parecer com Ele. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Ele diz que Ele tem nos dado todas as coisas para que possamos viver nessa vida com piedade. Ou seja, com um tipo de vida, com um estilo de vida que faça refletir aquilo que a gente crê. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, Paulo fala o seguinte: rapaz, que a fé se manifeste em você como salvadora e educadora, para você saber viver sobre as coisas dessa vida, sobre os dilemas dessa vida. Então a mesma fé que nos salvou, nos educa a viver essa salvação. A graça de Deus, eu disse fé, mas é a graça de Deus se manifestou salvadora e educadora. A graça tem poder para educar, para ensinar. Eu já tenho isso. Então, quando eu caminho como os discípulos, eu estou tendo problema na minha visão acerca das coisas. E aí eu sou alvo dessa crítica de Jesus. Continuando. Como não entendeis ainda? Aí chegou a Betsaida. Quando ele atravessa o mar, ele vai para Betsaida. E trouxeram-lhe um cego e rogando-lhe que o tocasse. Betsaida, queridos, era um local que estava na costa do Mar da Galileia. Era um local que, na antiguidade, ele era inundado pelo mesmo lago, pelo mesmo Mar da Galileia. E aí se tornou uma aldeia que fazia ali perto do litoral de uma parte do Mar da Galileia. Essa cidade tem algo muito peculiar, porque ela rejeitou a pregação de Jesus. Ela foi incrédula à pregação de Jesus e, portanto, ela foi condenada em juízo. Ela sofreu juízo. Isso pode ser conferido em Mateus 11. Lá em Mateus 11, Jesus pronuncia os ais. Ai de ti, Corazim. E ele fala também de ai de ti, Cafarnaum. Ai de ti, Betsaida. E ele diz: se em Tiro e em Sidom tivesse sido pregado essa palavra que vocês receberam, eles tinham crido e se arrependido. Vocês sabem quem foi Tiro e Sidom? Isso está lá no profeta Ezequiel, capítulo 26, quando veio um juízo pesado por uma cidade que andava não só no nível de incredulidade, mas no nível de práticas que deterioravam e degradavam a condição humana. Deus precisou exterminar aquela cidade, ou seja, eles perderam o direito de existir. Porque o nível de contaminação que eles poderiam gerar nas nações poderia levar o homem à autodestruição. Então, querido, eu sei que de repente você pode achar que às vezes Deus é muito malvado e muito terrível. Eu sempre observo o caráter de Deus. Não que eu queira relativizar o caráter de Deus, mas eu sempre tento olhar o filtro, sabe? E o melhor filtro que você pode utilizar para o caráter de Deus é Jesus. Ele é a revelação do Deus invisível. Ele é a imagem de todas as coisas, a imagem daquele que... Ele é o Criador de todas as coisas. Ele viu o Pai, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele mesmo é a referência disso. Então eu sempre tento enxergar o Pai através do Filho, porque aí eu tento usar as lentes mais adequadas. Na verdade são as lentes corretas para enxergar o Pai. Então quando eu visito a velha aliança, eu vou na nova aliança, eu encontro Jesus, e aí eu percorro o caminho da antiga aliança para enxergar o Pai lá. Então às vezes nós podemos achar que Deus é um Deus muito duro quando Ele dá determinadas sentenças, e aí você precisaria, lógico, está comigo aqui na Escola Bíblica Dominical para eu explicar algumas coisas para você, e em breve aqui também no nosso seminário, amém? Para você entender que algumas coisas estão ligadas à cosmovisão do autor, mas outras coisas não, estão ligadas a coisas que Deus fez e pronto, acabou. Não tem discussão. E por que não tem discussão? Porque Ele sabe o que faz. Ele sabe o que aquela cidade se tornaria. Existem estudos arqueológicos que mostram algumas práticas de algumas civilizações que, se eles se perpetuassem naquela condição, o mundo não seria o mundo que estaria hoje. Sabe por quê? Porque o mundo já teria terminado. O ser humano seria levado a um nível de autodestruição. Então Deus sabe o que faz, amém? Não vamos discutir com o Altíssimo nesse sentido. Mas voltando, Betsaida é uma cidade que sofreu condenação, sofreu juízo. E aí nós vemos a graça de Deus, porque um cego em Betsaida, uma cidade que estava sob juízo, foi alcançado. Nós vemos a graça de Deus. Aí nós vemos o caráter de Deus. Sabe por quê? Porque quando o mundo foi destruído pela água lá com Noé, Noé foi encontrado justo e foi livre do
juízo. E isso acontece em vários episódios, até do Antigo Testamento, quando Deus causava intervenções específicas para pessoas que haviam sido encontradas justas. E sabe qual era o critério de justiça? A fé. Quando Deus se refere a Abraão, quando é falado de Abraão lá no livro de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé, ele diz que porque Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Abraão andou em fé. Esse foi o fator para que Abraão pudesse ser encontrado justo. É a fé, queridos. Por isso que a visão precisa ser alinhada. Por isso que a visão precisa ser corrigida. E é por isso que Jesus está interessado em corrigir a nossa visão hoje. Amém? Vamos lá. Ele pega um cego lá em Betsaida. E o que acontece? Pode continuar. Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Ou seja, ele tirou o cego do ambiente da incredulidade. Do ambiente onde havia juízo. Havia um decreto, onde aquele povo não teria mais outra oportunidade. Mas Deus deu oportunidade para um homem. Ele tira esse homem do ambiente da incredulidade. O Senhor vai mover você de lugares, para que o teu nível de fé seja aumentado. O Senhor vai mover você, vai mudar você de conexões. Porque você ainda não sacou que essas pessoas estão sabotando a tua vida. O Senhor, Ele vai fazer, vamos usar o termo antigo, o Senhor vai fazer um reboliço. Vai movimentar pedras, para que você possa, às vezes, se sentir até num ambiente de instabilidade. Mas, meu Deus, as minhas seguranças, que segurança nada. Isso era uma muleta, você já está curado, já pode andar há muito tempo, mas você ainda está segurando essa muleta emocional, essa muleta espiritual. Não, o Senhor está movimentando você, tirando você do ambiente da incredulidade, no ambiente da desordem, e está trazendo você para um lugar onde você pode olhar com Ele diretamente, e você pode ouvir a voz dEle com mais nitidez, amém? Querido, ouça isso. Ambientes são influenciadores. Ambientes, eles podem esgotar a tua energia, no sentido da tua vitalidade, no sentido do teu aspecto emocional. Você precisa saber a hora de sair de alguns lugares. Ouça isso, irmãos. E aí, quando Jesus tira esse cego, Ele precisa livrar esse cego de uma contaminação. Olha, falta de fé e incredulidade são coisas diferentes. Uma coisa é você não ter fé, e aí você está livre para crer. Eu tenho um amigo que ele gosta muito de conversar comigo. Ele fala assim: pô, cara, vamos conversar, eu gosto de conversar com você. Eu não acredito em nada do que tu acredita. Não acredito em nada, cara. Eu leio, estudo e saio só para ter certeza que eu não tenho que acreditar mesmo. Mas eu não sei porque eu gosto de conversar com você, eu gosto quando você me fala dessas coisas. É um figura, gente, um figuraça. E aí, a gente vai lá, eu converso, eu trago algumas coisas, eu conto as minhas experiências, eu foco muito em como eu experimento essa realidade, porque aí ele consegue enxergar isso em mim. Eu quero ser a carta viva. Ele não vai conseguir enxergar essa carta. Os olhos dele não estão abertos, mas ele consegue me ler. Eu sou um ponto de conexão com ele, amém? Então eu quero que ele me leia. E aí a gente tem tido momentos maravilhosos. Ele não tem fé, mas eu digo para você que no momento que a fé chegar, esse cara vai ser um crentão. E te prepara para tu ver ele entrando por essas portas aqui. Te prepara. Ele já veio uma vez. Veio uma vez e foi bom. Ele vai voltar, ele vai voltar. E aí sabe o que aconteceu? Ele não tem fé, mas essa fé vai chegar. A incredulidade é diferente. A incredulidade é a oposição à fé. Se eu tivesse que colocar uma escala numérica, eu colocaria a falta de fé como 0, a fé como 1. E a incredulidade seria o -1. Ela anula a fé. É um nível de inimizade contra Deus. Porque o ser humano foi feito para crer. Crer em alguma coisa. Por isso que existem diversas religiões. Por isso que até os povos não alcançados, eles creem em alguma coisa, dentro da sua mitologia. Amém? Então Jesus aqui está combatendo a incredulidade. Betsaida foi condenada, não foi por falta de fé, foi por incredulidade. É pior. E aí Jesus tira esse homem, cospe nos seus olhos e impõe as mãos. Mas vocês lembram o que tinha acabado de acontecer? O que tinha acabado de acontecer é que Jesus está com os discípulos
ele dá um conselho para os discípulos. Jesus acaba de ser arguído pelos fariseus, e eles quase tiram Jesus do sério, no sentido de Jesus ficar extremamente atento, respira fundo e dá uma resposta: não vou dar sinal nenhum para vocês. O sinal que vocês vão ter é o sinal que basta. É quando eu morrer e ressuscitar, em outras palavras. Aí ele chega para os discípulos e fala: rapazes, fiquem atentos a isso. Cuidado com o fermento desses caras. Esses caras são perigosos. E aí os discípulos estão completamente sem noção do que Jesus está falando. Aí Jesus faz uma parábola ao vivo. No final das contas, Jesus entra numa aldeia que já estava sob uma condenação dada por ele. Ele entra lá só para pegar um cego, curar na frente dos discípulos, cura esse cego em 2 etapas. O público-alvo era o cego? Também. Mas o real público-alvo eram os discípulos. O real público-alvo eram os discípulos? Também. O real público-alvo sou eu e você que está lendo essa história hoje. Porque muitas vezes nós somos os cegos que estão vendo homens como árvores. Aquele quadro era a condição de visão dos discípulos. Você quer ver como é que é isso? Continua. Cuspindo-lhe nos olhos, impondo as mãos, perguntaram, e levando ele os olhos, disse-lhe: veja os homens, pois os vejo como árvores que andam. Árvores que andam. Esse cego, ele enxergava homens como árvore. Como que ele enxergava homens como árvore? Ele acabou de ficar são, ele acabou de ser curado. De certa forma, chegou um milagre sobre ele, ele passou a ver, mas a visão ainda não era clara, e Jesus fez isso de propósito. E quando ele vê os vultos, ele nem faz a primeira referência a Jesus, que estava próximo a ele, e é aquele que ministrava sobre ele, que administrou um cuspe nos seus olhos. Ele se refere aos homens que, por se movimentarem, ele deduziu que fossem homens, mas eles pareciam como árvores. E da onde ele tirou a referência de árvore? Ele era cego. Como é que é esse negócio? Eu vou explicar para você. A árvore era extremamente importante para um cego, porque é ali que ele poderia se abrigar, e é ali também que ele poderia comer. Ali ele tinha conforto e abrigo temporário pela sua condição, pela sua mazela. Então ele estava habituado a uma condição de árvore. A árvore, para ele tinha um mantimento temporário e ele tinha um abrigo temporário. Ele dependia da árvore para ter um pouco mais de dignidade, para ter um pouco mais de sustento. Quando ele diz que vê homens como árvores, ele está dizendo que desde a sua condição de cegueira até aquele dia, ou seja, desde sempre, ele dependia de homens para ter abrigo, para ter mantimento, para ter suporte, para ter apoio. De repente, você que está me ouvindo, teve até hoje suporte, abrigo, estrutura, carinho, amor, apenas de homens. O problema é que as árvores que ele viam, a árvore que ele via, andava. E um dia esse abrigo faltou para você, porque ela se movimentou. E aí você ficou sozinho, sem nada, sem ninguém. De repente a árvore que te dava abrigo, andou. Estou fazendo aqui uma ilustração para você entender que se você até hoje confia as tuas emoções, confia a tua paz, confia a tua finança, confia a estrutura da tua família, confia aquilo que você acredita em homens, meu querido, um dia essa árvore vai andar e você vai ficar sozinho, porque o teu sustento vem do Senhor, a tua paz vem do Senhor, é Ele que é o teu governo, Ele que é o teu refrigério. Se você ainda está depositando em pessoas, expectativas, mudanças, para que você tenha paz dentro de você, você ainda está vendo homens como árvores. Querido, pelo amor de Deus, Ele é o Pai das luzes, nele não há sombra de variação, Ele é a fonte de tudo que é bom, Ele é a fonte da paz. Você não pode depositar em pessoas aquilo que só Deus pode dar, você vai se frustrar. E Jesus está querendo tirar esse tipo de dependência dos discípulos e da nossa vida. Ele está dizendo para nós: filho, para de depositar a tua confiança e tua esperança naquilo que é visível, naquilo que se move, naquilo que anda, naquilo que é temporário, naquilo que é aparente, naquilo que é humano.
Ah, pastor, mas eu preciso trabalhar, o meu dinheiro vem lá do meu patrão. Não, o teu dinheiro não vem do teu patrão, o teu dinheiro vem de Deus, ele é só o meio. Se ele tiver que trocar o meio, ele troca, mas vai continuar sendo ele a fonte. Ah, pastor, mas o motivo da minha falta de paz, sabe o que é? É o meu casamento, pastor. É a minha esposa. Se eu não tiver em paz com a minha esposa, querido, não. A tua paz vem do céu, a tua paz vem do alto. Ela vem daquele que dá uma paz que não tem nem entendimento para ela. E ele fez você para compartilhar a paz com o teu cônjuge. Para de depositar nas pessoas a dependência para você receber algo que é espiritual. Você está vendo homens como árvores. Pô, mas o meu sócio, pastor, me deu um calote, você não tem noção. Aí ele é bom o suficiente para tirar a tua paz? Para te desestruturar? Para fazer você agora entrar em depressão? Alguém tem poder suficiente para isso? Não, querido, esse poder você que conferiu. Ninguém tem poder para fazer ninguém adoecer. Eu sei que eu respeito a circunstância que cada um passa. Eu sei que existem condições extremas. Eu sei que pessoas são abusadas. Eu sei que pessoas são vilipendiadas, são roubadas. É um absurdo que o ser humano tem capacidade de fazer com o outro. Eu entendo isso, querido. Mas no que tange a você, como você vai reagir? Deus não está lá do alto. Na verdade, o que eu tenho tentado descobrir do caráter de Deus, do coração de Deus? Os pensamentos do Senhor são insondáveis, né? Inescrutáveis são os seus caminhos, são os seus entendimentos. Nós não podemos. Mas se a gente se dedicar na palavra, em oração e muita súplica, Senhor, me faz entender um pouco do teu coração. Aí às vezes Ele libera uma iluminação no entendimento. Aí a gente entende um pouquinho mais. Aí você fica deslumbrado com essa beleza. Eu tenho entendido, irmãos, que Deus não está... O maior foco do interesse de Deus não é o que você está fazendo. Se você está acertando, se você está errando. Esse é o maior foco do teu interesse. Na sua conduta, se você está acertando ou se você está errando. O maior foco do interesse de Deus é a próxima etapa. É o que você faz quando acerta e o que você faz quando erra. Eu vou repetir. O maior foco do teu interesse é o que você faz. Se você está acertando, se você está errando. E aí você está sempre se preocupando em acertar. Correto. Mas o foco de Deus não é se você está acertando, se você está errando. É o que você faz quando você acerta e o que você faz quando erra. Vou contar um segredo aqui. Tem gente que quando acerta é pior do que quem erra. Porque quando acerta se envaidece, fica orgulhoso. Quando acerta e esquece que foi Deus e se coloca na frente, aí ele aparece. E tem gente que quando erra se quebranta, se humilha, chora, pede perdão, se arrepende, corre para os pés do Senhor. E aí Deus está onde nessa história? Deus está perto de um coração quebrantado e contrito. Não estou querendo relativizar a questão de certo e errado, de bem ou mal, não estou querendo ser dualista. Só estou dizendo que o nosso foco tem que ser em acertar naquilo que a gente faz, porque isso está no nosso controle. Mas Deus está indo um passo muito além da gente. Enquanto eu acerto, eu tenho que ser aprovado. Eu posso acertar sendo reprovado. E eu posso errar sendo aprovado. Vai entender esse negócio. Se tu tiver dúvida sobre isso, me procura lá fora que a gente gasta tempo com isso. Mas é só para entender que eu preciso ter um foco na minha conduta. Eu preciso cuidar do que eu faço. Mas Deus, Ele está vendo todas as dimensões ao mesmo tempo. E o meu coração não pode se corromper, nem quando eu estou acertando. Porque eu não posso entrar por um caminho de vaidade e orgulho. Sim ou não? E aí nesse momento, colocou sobre eles as mãos e os olhos e os fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Querido, o Senhor está querendo cuidar hoje da nossa visão. Ele está querendo limpar a nossa visão. Ele está querendo esclarecer as coisas para nós. Ele está querendo se revelar para nós. Ele está querendo mostrar para o cego quem era o cego. Mas primeiro o cego tinha que saber quem era ele. Quem era Jesus. Para que ele pudesse ter a visão correta. E essa é a declaração que Jesus faz. Não agora para o cego, mas para os discípulos. O próximo versículo diz:
e mandou para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem digas a ninguém na sua aldeia. Ele está dizendo o seguinte: meu querido, olha só, agora que você está com um milagre top, você pode ficar famoso por esse milagre, sabe? Se você botar isso nas redes sociais, você vai bombar, você vai explodir, porque o teu milagre foi escandaloso. Você agora é um grande exemplo, a tua história vai ser contada na Bíblia. Rapaz, pessoas daqui a 2000 anos vão estar lendo sobre você. Tu vai ficar famoso, rapaz. Só que é o seguinte: esquece agora de querer fazer o ministério para fora e faz o ministério para dentro. Vai cuidar da tua casa. Tem muita gente que está cuidando de um ministério, mas não está cuidando da casa. E eu quero dizer para você que uma família fortalecida cuida de um ministério que está caindo, mas um ministério forte não sustenta uma família que está fraca. Cuida da sua casa, cuida da sua família. O reino trabalha com ordem, e a nossa casa precisa ser a nossa prioridade, porque o ministério pode até passar por um momento de instabilidade, mas a sua família segura tudo. Agora, não acha que o teu ministério vai sustentar uma família que está ruindo. Jesus diz: vai cuidar da sua casa, faz o teu ministério na sua casa, deixa que a tua história eu conto. Aleluia. 27. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Aí começa, ou seja, Jesus começa essa história fazendo uma grande multiplicação, para gerar fé nos discípulos. Chega, Jesus é interpelado por homens que trabalham no nível da incredulidade, querendo anular a fé. Jesus fala para os discípulos: cuidado com isso, eles querem anular a sua fé, esse tipo de coisa. Esse cuidado exacerbado com aquilo que é visível vai anular sua fé. Jesus chega para eles e pergunta, eles não entendem nada. Jesus usa uma parábola ao vivo, ele faz um reality show, cura o cego e fala: agora vocês estão entendendo? Ele está perguntando para eles: vocês estão entendendo? Assim como o cego precisou ver Jesus para saber quem Jesus era e depois saber quem ele era agora em Jesus, Jesus está perguntando para os discípulos: agora vocês sabem quem eu sou? Para saber quem vocês são? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo. Quem dizem os homens que eu sou? E o que eles respondem? 28. Foi? E eles responderam: João, o Batista. Ainda não estão entendendo nada. Outro: Elias. Fora. Outros: um dos profetas. Eles ainda não têm visão sobre quem Jesus é. Querido, enquanto você e eu não entendermos quem Jesus é, estaremos muito distantes de sermos quem nós devemos ser. Porque Ele é o padrão, Ele é a referência, é o homem com a medida perfeita. Inclusive, é no nível da sua varonilidade, da sua excelência de humanidade e na sua excelência de espiritualidade, é que nós devemos nos modelar. Eles não estão entendendo nada. Aí vem Pedro, aleluia, e traz uma resposta adequada. E diz: mas vós, quem dizes que eu sou? Ele fala sobre o povo. O povo estava completamente confuso sobre quem Jesus era. E os discípulos respondiam o eco daquilo que o povo clamava sobre quem Jesus era. Mas ele pergunta: mas e vocês? Quem dizes que eu sou? E respondendo, Pedro disse: tu és o Cristo. Aleluia. Aí nesse momento toda a plateia, como se fosse um filme, né? Imagina um reality show dessa cena. Todo mundo aqui tenso, querendo logo que ele respondesse o que era fato. E aí Jesus explica, 29, tu és o Cristo. E admoestou-os, ou seja, aconselhou eles, dizendo, para que a ninguém dissesse aquilo dele. 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Jesus está explicando o seguinte, gente, que agora ele poderia revelar coisas maiores, uma vez que eles estavam prontos para ouvir, uma vez que agora eles estavam prontos para entender, agora que eles sabiam quem Jesus era, ele poderia falar sobre coisas que estariam no porvir, coisas que estariam no futuro. Jesus, ele quer ampliar a tua visão sobre o futuro, mas primeiro você precisa compreender o agora. Você precisa entender quem Jesus é, e isso é tão importante. Pedro entendeu, ele foi ensinado por Jesus, e esse episódio apresenta claramente
que eles ainda tinham problemas relacionados à sua visão, mas Jesus estava disposto a ampliar e corrigir a sua visão. No versículo 32 ele diz: e falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, quando Jesus disse que seria morto pelos sacerdotes e sofreria, Jesus foi chamado à parte por Pedro, e Pedro começou a repreendê-lo. E Jesus, porém, voltou seus olhos para Pedro e repreendeu, dizendo: para trás de mim, Satanás, você só pensa no que está acontecendo agora, você não consegue entender do futuro. É isso que Jesus disse. Você pensa nas coisas, não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. 34. Mas ele chamou a multidão e dos discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmão, Pedro lá na frente, lá no capítulo 2, Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, ele vai trazer uma palavra muito importante. Ele vai dizer que Jesus é a pedra viva. Ele é a pedra viva que foi reprovada pelos homens, na verdade, mas para Deus ela foi a escolhida e foi a preciosa. Versículo 5. Para que, pode prosseguir para o 5. Essa pedra que foi escolhida, essa pedra que foi a eleita, ela hoje é o fundamento de todos os que creem. Nós que cremos. Para nós, querido, isso é de suma importância. Nós não estamos baseando a nossa fé naquilo que é expectativa para o mundo, naquilo que é para o mundo uma ilusão ou apenas uma teoria. Nós estamos baseando a nossa fé naquilo que é eterno. É por isso que quando nós liberamos uma palavra aqui, que você vai vencer pela palavra, pela fé, você precisa crer que nós vamos vencer, que nós vamos avançar. É por isso que quando aqui nós liberamos uma palavra de cura, você precisa se apropriar dessa palavra de cura. Por isso que quando aqui nós ministramos sobre a sua vida, algo relacionado a qualquer coisa, você precisa crer, porque se o que a gente ministra é baseado na palavra, tem poder, porque a palavra tem poder. Então, como pedras vivas, nós somos edificados como casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, esses sacrifícios hoje são feitos por dentro, porque a casa espiritual somos nós. Pedro entendeu completamente aquele discurso. Continuando aquele discurso lá, Jesus diz no versículo 35, que quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a vida por causa de mim, pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o filho se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os anjos. Irmãos, o Senhor está querendo alterar o nosso ponto de vista, ampliar, para que nós possamos tirar a nossa dependência de tudo aquilo que é visível, de tudo aquilo que é temporário, de tudo aquilo que é transitório. Paulo, ele explica isso, e ele dá para a gente um conselho. Ele fala sobre o poder do segundo toque de Jesus, quando ele diz lá em Efésios 1, versículo 15 e 19: por isso eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, tendo os olhos iluminados, os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a herança do seu chamamento, para qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Esse é o poder que opera em nós. Esse poder ilumina o nosso entendimento, enquanto nós não buscarmos ao Senhor. E é Ele que concede o segundo toque, Ele que concede a ampliação da visão. Nós precisamos orar pedindo a Deus que ilumine os nossos olhos, para que possamos viver níveis maiores de fé. Ah, pastor, eu creio no Senhor, eu já creio que Ele é Jesus, Ele é o Senhor, o Salvador. Tá, querido, mas você crê até que nível? Nós que somos crentes, já recebemos o primeiro toque, já fomos salvos, mas a gente precisa do segundo toque, sabe para quê? Para a gente poder ver plenamente. Crer não é apenas acreditar, crer também é confiar. Crer é se apropriar de uma verdade espiritual e se mover nela. Eu finalizo com uma ilustração. Certa vez um homem, ele desafiou, ele convidou os jornalistas, a mídia, ele era um acrobata,
E aí o que ele fez? Ele colocou um cabo de aço entre um prédio e outro. E ele disse que pegaria a sua moto e de um prédio a outro ele atravessaria naquele fio de aço. É um negócio muito difícil de se ver. E aí a mídia ficou toda alvoroçada com aquele feito. Foi lá fazer a cobertura. E aí ficou aquela expectativa. Só que ele não ia fazer sozinho. Ele ia fazer com uma mulher na garupa. E aí todo mundo aqui ficou estremecido com essa situação. E aí os jornalistas começaram a perguntar para as pessoas: e aí, você que está aqui, você vai ver aqui, vai assistir a acrobacia lá, você acredita que ele vai conseguir fazer, atravessar até o outro prédio? Aí as pessoas falavam: cara, se ele está se propondo a atravessar, botou um fio, está na moto, já vai passar daqui a pouco, é porque ele deve saber o que ele está fazendo. Eu acredito que sim. Outros falavam: rapaz, eu acho que ele não vai conseguir, eu acho que vai ter uma tragédia aqui daqui a pouco. Mas a maioria das pessoas falavam que acreditavam sim, que ele ia conseguir atravessar. Aí o repórter foi mais olhado e perguntou assim: tá bom, mas você aceitaria ir lá na garupa? Ah, não, eu não vou não. Mas você não falou que acredita? Não, eu não vou não. Querido, crer é uma coisa, confiar é outra. Você até crê em Jesus, mas a tua visão ainda não foi aberta a ponto de você confiar. Confiar nele as tuas emoções, confiar nele aquilo que está sobre o teu nome, confiar nele as tuas finanças. E aí a gente não anda no nível da confiança. Só que fé, isso, se a gente for buscar a etimologia da fé lá atrás, a gente vai ver que a fé, ela subdivide em duas palavras: na crença e na confiança. Fides é a mesma palavra que dá origem à fidelidade. E fidelidade é condição de comportamento inalterado. É condição de confiança de comportamento. A fé, ela não é só crença, ela também é confiança. Se você ainda não confia, é porque o teu segundo toque precisa acontecer hoje, para que você possa andar num nível diferenciado. Fique de pé nesse momento. A propósito, sabe quem era aquela mulher que estava na garupa? A esposa. Era a única pessoa que confiava. Era a varoa lá que estava lá, confiando, né? Irmãos, precisamos avançar e evoluir. Esse ano 2020, a visão 2020 é o ano do alinhamento da visão. 2020, né? Segundo a visão da oftalmologia, segundo aquele padrão de exame que você enxerga dentro do óculos e vê as letrinhas pequenas ali, aquilo ali já há mais de 100 anos é usado como referência. A visão 2020 é a acuidade perfeita, segundo esse tipo de segmento da oftalmologia, representa para nós que é o ano do alinhamento da visão. Mas hoje eu não estou querendo aqui trazer a visão do alinhamento da igreja, a visão como igreja. Esse é o papel do nosso pastor, que ele vai fazer isso ao longo do nosso ano. Mas eu estou trazendo aqui a visão de Jesus sobre a expectativa para nós.